Olá pessoal, tudo bem? Bom, gente, nós estamos iniciando essa aula hoje, tá? Vamos falar um pouquinho sobre capacidades físicas, certo? Na aula passada, né, nós falamos sobre obesidade, né, sedentarismo. Eu pedi para vocês calcularem o IMC de vocês, né? Espero que tenham feito, certo? Mandado a atividade, tá? E aí, a gente complementa esse conteúdo, tá? Da seguinte forma: quando a gente fala em sedentarismo, né, a gente lembra, né, de pessoas que não fazem nenhuma atividade física, né? Sedentarismo, você pode ser, o que se fala muito hoje é a questão do comportamento sedentário. O que seria isso? Muitas vezes você não é sedentário por completo, né? Porque às vezes uma pessoa que trabalha, por exemplo, o trabalho da pessoa, ela tem que se deslocar muito, né? Tem que fazer alguma atividade, subir e descer escada, né? Então, isso não é o comportamento sedentário. Por mais que, por exemplo, essa pessoa que passa o dia trabalhando, né, nessas atividades, serviços gerais, por exemplo, né, sobe, desce escada, varre uma sala, alguma coisa, limpa, por mais que essa pessoa não faça academia, não faça um esporte, mas tem, ela não tem, né, um comportamento sedentário nesse momento que ela está praticando essas atividades, tá? Então é importante a gente falar isso, porque quando a gente fala em sedentarismo, a gente pensa logo em alguém que não faz um esporte, ou não faz uma atividade física. Mas muitas vezes as pessoas, elas têm uma vida ativa, né, no seu trabalho, nos seus afazeres domésticos, e não necessariamente ela é sedentária porque ela não faz um esporte, tá certo? Mas aqueles comportamentos que a gente conhece, né, por exemplo, dormir de forma exagerada, ficar só no videogame, né? Videogame, aliás, está crescendo muito, né? A modalidade aí de jogos eletrônicos, né? Isso também está até se tornando uma forma de renda, né? De ganho financeiro para as pessoas, de profissão, né? Mas, queira ou não queira, você fica parado, né? E aí, isso também pode gerar até lesões, né? Lesões nas mãos, no punho, tá? Porque você fica ali muito naqueles movimentos repetitivos, tá? E aí, para que a gente possa combater esse sedentarismo e esse índice de obesidade, né, que está cada vez crescendo mais, não só no nosso país, como no mundo todo, né? A gente tem aí os Estados Unidos como principal país, né, com índice de obesidade no mundo, e o Brasil não está muito longe disso não, certo? Por conta da nossa vida corrida, né, a gente não come direito, não come fora de hora, não faz exercício, né? Isso serve para todo mundo, né, para vocês e para mim também, né, porque a nossa vida, de forma geral, é corrida, certo? E aí, para a gente iniciar esse conteúdo, né, uma das formas de combater esse sedentarismo e essa obesidade é a prática, né, ou a melhora das capacidades físicas, tá? Essas capacidades físicas nós temos, né, mas elas podem ser desenvolvidas ou podem ser muito ruins, né, dependendo da forma que a gente trate com elas, tá? Então, a gente tem que capacidades físicas, tá? São as ações musculares, né, ações dos músculos e processos motores. Processos motores o que são? Os movimentos, tá? Que dizem respeito à formação corporal e à técnica de movimentos, né? A formação do nosso corpo, como ele se desenvolve e como a gente realiza os movimentos, né? A técnica dos movimentos. Ou seja, qualidades que fazem parte de nosso corpo, essenciais para uma vida ativa e saudável, né? Então, essas capacidades físicas são essenciais, né, para que nós tenhamos uma vida ativa e saudável. E como é que a gente pode fazer para treiná-las, né, para melhorar essas capacidades físicas?
A gente vai ver hoje duas capacidades, tá? E aí nas próximas aulas a gente vai vendo mais algum, certo? A gente vai começar com a resistência aeróbia, tá? Ou aeróbia ou aeróbica, é a mesma coisa, tá bom? Essa resistência, ó, é importante a gente entender que é o seguinte, às vezes a gente vê alguém fazendo exercício, por exemplo, o cara está fazendo exercício de força, né? Está fazendo muita força e faz muitas repetições. Aí a gente diz, vixe, esse cara tem uma resistência boa, né? Só que existe a resistência, essa resistência, né, que a gente fala relacionada à força, tá? Não essa daqui, certo? Ali é justamente relacionada à força, tá? A resistência aeróbia, ela é relacionada a um exercício longo, tá? Um exercício prolongado, tá? E para que esse exercício seja prolongado, ele tem que ser de média ou baixa intensidade, né? Ele não pode ser muito cansativo, por exemplo, né? Imagina aí aqueles corredores de 100 metros, né, de atletismo. Usain Bolt, né, para quem conhece aí. Ele corre aqueles 100 metros em menos de 10 segundos. Você acha que ele ia correr, por exemplo, 1 quilômetro, né, na mesma velocidade que ele corre 100 metros? Ele não ia conseguir manter a mesma velocidade, né? Então, para que ele corresse 1 quilômetro, ele teria que baixar a intensidade da corrida para que ele conseguisse correr 1 quilômetro, tá? Então, na resistência aeróbia, a gente baixa a intensidade do exercício para conseguir fazer a atividade completa, certo? Então, resistência aeróbia é a capacidade motora, né, com relação a motor, sempre fala do movimento, tá certo? Que permite realizar um esforço ao longo do tempo, longo do tempo, né? Exercício prolongado, resistindo à fadiga, né? Ao cansaço, tá? Então, esse exercício precisa ser prolongado e a gente precisa resistir à fadiga, né? Claro, quando diz resistir à fadiga, não é que você está lá muito cansado e vai continuar porque tem que resistir à fadiga, não. Você persistir no exercício, mas existe aquele limite, né? Se dali para frente você não consegue, então você deve parar o exercício, tá? A resistência aeróbica está relacionada a esforços prolongados e de média ou baixa intensidade, né? Como eu já tinha explicado anteriormente, certo? Alguns benefícios desse treino: melhora a frequência cardíaca, né? Frequência cardíaca, os batimentos do nosso coração, né? Ele bate de forma mais ordenada, né? Evita a arritmia. O que é a arritmia? É o coração bater fora do ritmo, certo? Otimiza o sistema respiratório, né? Ou melhora o sistema respiratório. A gente passa a fazer as trocas gasosas, né, de forma melhor, tá? E contribui para o controle do peso. Para quem quer perder peso, né, ou manter o peso que tem, né, e às vezes a pessoa quer manter o peso, mas quer exagerar um pouquinho na alimentação. Então ela vem para o exercício aeróbio, tá? Porque mesmo ela comendo um pouquinho a mais, mas ela persistindo no exercício aeróbio, ela vai manter o peso, tá? Mas para quem quer perder peso, o exercício aeróbio é o principal fator, né? A principal forma de perder peso, tá? Exemplo de exercício aeróbico: corrida prolongada, né? Por exemplo, uma maratona, né? Alguma coisa assim. Você correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, caminhada também que as pessoas fazem nas praças, certo? Ciclismo, né? Andar de bicicleta, são exemplos de exercícios aeróbios, tá? E além da resistência aeróbia, a gente vai falar também sobre a força, tá? A força é a capacidade motora que nos permite superar ou contrariar uma resistência ao movimento através da contração muscular, tá? Então, existe uma resistência. Imagina aqui, ó, esse cara aqui que está levantando esse peso. Qual é a resistência que ele tem? A resistência é o peso aqui, ó, o vermelhinho, do lado e do outro, tá?
Essas questões de força vocês vão ver muito na parte da física também, tá? Força, certo? Pode ser até que o professor de física, né, quando for falar desse assunto, ele dê exemplos relacionados ao esporte, né? Pode ser que aconteça, tá? Então, para que esse atleta aqui, levante esse peso, né, ele tem que colocar uma força maior, né, do que o peso. Né? Então, imaginamos aqui que aqui a gente tem 50 quilos, um exemplo, tá? Não sei que peso, quanto é esse peso aqui, não. Mas se esse peso aqui for 50 quilos, ele tem que botar, né, 60, uma força, né, equivalente a 60, 70 ou mais quilos para poder levantar esse peso, certo? Então, para que ele supere essa resistência, ele tem que realizar contração muscular, né? Sem contração muscular não tem força, tá? O nosso músculo ele se contrai e a partir daí você consegue realizar o movimento, tá? Podemos dividir a força em força superior, que diz respeito às forças dos membros superiores, a força média, que diz respeito aqui mais à força abdominal, né, que é o nosso centro de gravidade, centro de massa, tá? E a força inferior, que diz respeito à força dos membros inferiores, né, ou das pernas, tá? Outra classificação, né? A gente tem a força neutra ou estática, em que não há movimento. Que força é essa? Força neutra, que não há movimento. Se eu empurro para cá com 10 quilos, eu empurro para cá com 10 quilos, a minha mão vai mexer? Não. Para cá é 10, para cá é 10. Então, não vai haver movimento, tá? Então, essa é a força neutra, tá? Em que não há movimento. As forças são iguais. Existe a força dinâmica, em que a força é maior que a resistência, né? Então, se a gente considera que esse peso aqui é a resistência, então esse atleta aqui executou a força dinâmica, né? Porque ele colocou uma força maior que a resistência, tá? Esse atleta aqui também utilizou a força explosiva. Que força é essa? Utilização da energia estocada no músculo, tá? E como é que é isso? O nosso músculo, ele tem uma energia lá, né? Um exemplo aqui, o bíceps, né? Que é esse músculo que fica aqui em cima. Eu não tenho quase nada, né? Mas cada músculo nosso tem uma força estocada, certo? Então ele está lá, essa força está lá, para caso a gente precise de imediato, né? Por exemplo, você está sentado lá na sala, né? Na nossa sala na escola, você sabe que a merenda é baião com paçoca, né? E aí, na hora que toca, você sai correndo. Na hora que você sai correndo, né, que também sai correndo pode causar acidente, viu? Mas na hora que você sai correndo, essa energia que estava nas suas pernas, né, não está lá por acaso. Essa energia estava estocada para você utilizar em situações rápidas, tá? Então essa é a força explosiva. No caso desse atleta aqui, ele usou a força dos braços dele, né, a força que estava estocada, para levantar esse peso, tá bom? O benefício do treino de força, aumento das reservas energéticas, né? Essa reserva energética do músculo pode ser aumentada, prevenção de lesões, né? O seu músculo fica mais preparado para realizar as atividades, e desenvolvimento da estrutura muscular, né? Aqui tem um detalhe, certo, pessoal? Tem gente que vai para a academia pensando que vai ficar aqueles cara, né, bombadão, o homem mais forte do mundo. Existem pessoas que não têm genética para ter um corpo, né, totalmente forte, ou definido ou grande, tá? Então, aquela questão de anabolizante, né, procurar bomba, essas coisas, não é saudável, tá? Então, se infelizmente você não tem genética para ter uma estrutura muscular forte, né, ou grande, você vai treinar musculação, vai ser bom para a sua saúde, você vai ficar mais definido, tá?
mas talvez não o quanto você espera, certo? Então, meio que você tem que se conformar com isso, tá bom? E para a gente concluir, tá? Eu deixo aqui essas 3 questõezinhas, tá bom? Você copia no caderno, tá? Nessa parte aqui você pode até dar pausa aí no vídeo, certo? Para copiar as questões. Copia no caderno e responde, coloca a foto, né, lá no Aluno Online ou manda para o meu e-mail, tá bom? O que são capacidades físicas? Né, você vai definir, a gente viu hoje. Pesquise e indique mais 2 capacidades físicas além das estudadas hoje. Né? Então a gente viu a resistência aeróbia e força. Eu quero que você cite mais 2, tá? Além dessas 2. Então pesquisa, coloca lá no Google capacidades físicas, você vai ver mais algumas. É só para citar o nome, tá? Não precisa definir, que a gente ainda vai estudar mais algumas, tá certo? E como podemos treinar a força, tá? Aqui lembrando que é a capacidade física, tá? Então pesquisa também, certo? Como é que você pode treinar? Fazendo musculação, né? Correndo, fazendo caminhada, né? Fazendo exercício de força, certo? Como é que você pode treinar essa força, tá bom? Então responde essas 3 questões, manda para mim e na próxima aula a gente se encontra com mais capacidades físicas, tá certo? Um abraço a todos, espero que todos estejam bem, né? E até a próxima aula.